Quero cumprimentar os colegas vereadores, amigos que nos acompanham. Cumprimentar aqui Rosângela, minha amiga, e todas que aqui estão. Essa casa nunca se furtou em ajudar, sim, em estar à frente, como disse aqui a professora Terezinha, à frente, inclusive, de uma lei federal. Quando nós aqui instituímos a lei da prioridade, nós, enquanto vereador, eu, vereador Gilson, trouxe para essa casa a lei da prioridade e também brigamos muito para que a carteirinha fizesse, para que todas pudessem ter o direito, mas e outros avanços que essa casa muitas vezes o fez sem esperar pela lei federal. E que bom que agora a lei federal também nos acompanhou e nós vamos continuar. Essa casa não vai se furtar a momento algum a estar ao lado de vocês, porque a gente entende, sim, a importância de políticas públicas para ajudá-las. Senhores, eu não costumo me manifestar aqui em assuntos relacionados a nível federal, até porque toda vez que a gente se manifesta aqui, as pessoas, vereador Tuca, vereador Diego Nazato, vereador Bruno, elas costumam politizar as coisas de um lado muito ideológico. O que não é o meu caso aqui. Eu quero trazer um assunto sobre o decreto que o governo Lula fez, 11.615/2023, que põe praticamente fim, vereador Tuca, ao tiro esportivo no Brasil. Ele coloca praticamente, termina, vai dificultar demais. Agora, senhores vereadores, só para ter uma ideia, o atirador esportivo, que vai até o clube, foram criadas para praticar o esporte, levando 2, 3 armas, ele vai ter que ir desprotegido, bem desprotegido. E não bastasse isso, senhores, ele ainda criou diversas restrições aos nossos clubes de tiros, e a gente sabe que aqui na nossa cidade, em Santa Catarina, a gente tem isso muito forte, enraizado, inclusive culturalmente, vereador Tuca. E eu não entendo por que esse decreto deveria ser chamado decreto da vingança. Um governo que se propôs a ser um governo de paz, de amor, pelo visto enganou, como enganou também quando prometeu picanha e outras coisas tantas. Mas aqui eu quero fazer uma análise muito clara com relação a essas restrições aos nossos clubes, que vão fechar. Diversos clubes, infelizmente, vão fechar por conta desse decreto da vingança. E aqui eu quero me ater, já lhe concedo uma parte, nobre colega Diego Nazato, quero me ater à questão da parte econômica, que é a qual a minha equipe fez uma pesquisa, e aí eu realmente fiquei, como economista, admirado com os números que movimenta a economia desses clubes Brasil afora. Concedo a parte aos meus colegas Diego Nazato e também ao vereador Maurício Gol. Com autorização do orador, vereador Diego Nazato, logo em seguida, vereador Maurício Gol. Obrigado, vereador professor Gilson. Eu gostaria de complementar dizendo que não passa de uma mera perseguição a quem pensa um pouco diferente. É a sana, típica de governos autoritários, como é o caso do governo do PT hoje, em querer regulamentar e restringir as liberdades individuais. Até porque nós temos estatística que comprova, ao longo dos últimos anos, mesmo com a flexibilização do acesso às armas de fogo no Brasil, o volume de homicídios caiu. E caiu bastante, não caiu pouco. Ou seja, não existe uma relação direta entre o acesso às armas de fogo e o número de mortes violentas. Ao mesmo tempo, eu gostaria de compartilhar que Santa Catarina é um dos estados que tem o maior volume de armas de fogo disponível em relação à sua população. E também é reconhecido como um dos estados mais seguros do Brasil. Relação inversa a diversos estados da região norte e nordeste do Brasil, que por sua vez possuem pouco acesso formal às armas de fogo, mas são estados reconhecidos por serem violentos. Então, é um atentado às liberdades individuais e é um atentado à cultura e tradição do nosso povo, infelizmente. Incluo sua fala no meu pronunciamento. Vereador. Vereador Gilson, eu quero parabenizar. Na verdade, não podemos pensar em partido. Nós temos que pensar na tradição, na cultura. O que é isso? Eu moro próximo ao Clube Castilho Garcia Jordão com 143 anos, onde meu avô foi fundador, foi presidente, onde o primo do meu pai foi presidente. Inclusive, este ano, vereador, não aconteceu a festa do rei do Álvaro, rei do Pássaro. Estão acabando com as tradições. O que é isso? Parece que, independente, presidente X ou Y, nós temos que pensar na cultura, vereador Campesato. Parabéns, vereador Gilson. Presidente, aquilo que eu quero aqui reforçar, independente de partido. Mas cadê a cultura? Cadê as nossas tradições, vereador Gugu? Que tem que ser preservada.
que é isso? Você da parte, vereador Tuca. Obrigado, professor Gilson. O tiro esportivo ao alvo é uma prática centenária na cidade de Blumenau. Inclusive, protocolamos um projeto que está tramitando nessa casa para que seja preservado. Engraçado que o governo federal, ele se importa a desarmar o cidadão de bem, mas não se importa e nada se vê para punir os bandidos que estão altamente armados Brasil afora. Lamento, é um retrocesso e somos frontalmente contrário a essa medida. Espero que tão logo seja revertido e se volte ao normal, porque as pessoas de bem não cometem crimes. Obrigado. Presidente, por favor, 3 minutos diante dos 3 apartes. Vereador Gilson, em virtude dos 3 à parte, 3 minutos para Vossa Excelência poder concluir. E diante dessa perseguição, senhores, eu vou falar aqui exatamente números que eu fiquei bem admirados. Por exemplo, até 2023, são mais de 2,9 milhões de pessoas empregadas. Entre os clubes, lojas, estima-se que o setor tenha movimentado 7 bilhões em 2022. Então, senhores, são números importantes. E para um governo que disse que ia gerar emprego, na verdade está gerando desempregos e muito desemprego. Está gerando muito desemprego. Está gerando realmente pessoas que teriam condições de gerar renda para suas famílias. Em resumo, senhores, a esse absurdo que está acontecendo, essa perseguição, esse decreto da vingança que está acontecendo pelo governo federal, o resumo do decreto é simples. Ele destrói milhares de empregos, ele deixa milhares de famílias sem renda e ele garante mais segurança aos criminosos. E eu espero, senhores, vereadora Silmara, nós temos aqui, enquanto vereadores, nós podemos nos manifestarmos, mas nós esperamos aqui que os nossos representantes, senadores, deputados, e muitos deles levantaram a bandeira e levantaram a causa, que eles se manifestem, que eles derrubem esse decreto, que eles façam a sua parte e não fiquem sentados, como a gente observa alguns sentados no colo desse governo, em troca de ministérios, em troca de emendas. Eu espero que aqueles deputados e senadores que levantaram esta bandeira e prometeram, inclusive muitos aqui na nossa cidade, no nosso estado, votaram nesses senhores, para que eles defendessem sim também a liberdade e defendessem os clubes de tiro. E aqui é importante que cada um de nós, vereadores, e de você, cidadão, cobrar dos nossos nobres deputados e senadores. Porque é impressionante, prometem um monte, levantam bandeiras, mas quando chega no governo acabam deixando de lado as suas bandeiras, as suas convicções, em troca de ser amigo do governo federal, em troca de ministérios, em troca também de emendas. Então é extremamente importante que a população esteja atenta. Como eu disse, eu aqui, enquanto vereador, posso me manifestar, posso cobrar e vou ficar de olho na manifestação dos nossos deputados federais, nossos senadores, com relação a esse assunto. Nós precisamos sim da liberdade. E quem está defendendo a liberdade, vereador Diego Nazato, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado? Quem está defendendo realmente indo contra esse decreto da vingança? Boa tarde a todos.